Sexto ano, nessa aula de hoje, nós vamos estar concluindo a correção dos exercícios do primeiro bimestre de revisão. Nós corrigimos até o exercício 28 e agora nós vamos dar prosseguimento e iniciar o exercício 29. Uma caixa de lápis média contém 16 dúzias de lápis. A caixa maior contém exatamente o triplo da quantidade da caixa média. A quantidade de lápis da caixa maior é... Bom, primeiro nós temos que lembrar que uma dúzia, corresponde a 12. Então, uma dúzia é 12 lápis. Triplo é 3, multiplicar algo por 3. É fazer com que uma coisa fique 3 vezes maior. Então, ele está dizendo que a caixa grande, ela tem o triplo da caixa pequena. Já a caixa pequena tem 6 dúzias. Então, 6 dúzias é o quê? É o 12, 6 vezes. Então, vou multiplicar 6 vezes 12, e eu saberei quanto tem na caixa média. E esse valor, nós vamos triplicar, nós vamos aumentar ele 3 vezes para saber o quanto tem na caixa maior. Então, eu vou começar multiplicando os valores da caixa média. Vou repetir o 3, vou repetir o vezes e vou multiplicar. 6 vezes 12. Bom, 6 vezes 2, 12. Eu vou escrever o 12, o 2 e vou subir 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. A caixa média tem 72 lápis. Agora eu vou triplicar, vou aumentar esse valor em 3 vezes. Então, vai ser 3 vezes 72. 72 vezes 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 7, 21. Então, nós temos 216. Observe que eu criei aqui uma expressão numérica, mas você não precisa criar expressão numérica. Se você entender o problema e saber fazer os cálculos na ordem correta, você vai chegar na mesma resposta que eu cheguei fazendo a expressão numérica. O que quer dizer? Quer dizer que na caixa média há 72 lápis e na caixa grande há 216 lápis. Dona Luísa comprou um saco de 50 balas para distribuir igualmente entre seus 8 sobrinhos. Quantas balas deverão ser dadas a cada sobrinho para que restem 10 balas para Dona Luísa? A Dona Luísa tem um pacote de balinhas e lá tem 50 balinhas. Ela quer ficar com 10 balinhas para ela. Então, nós vamos tirar essas balinhas que a Dona Luísa vai ficar com ela. 50 menos 10, 40. Ela já pegou as 10 que ela quer ficar com ela, sobrou 40 balinhas, então ela vai ter que dividir essas 40 balinhas pelas 8 crianças que tem. 40 dividido por 8 é 5, porque 5 vezes 8 é 40. 40 menos 40, 0. Ou seja, cada sobrinho vai receber 5 balas. Questão 31. Pesquise e responda quem foi Leonhard Euler. Bom, o Leonhard Euler, que seria a pronúncia correta, o E e o U vai ter som de O. O Leonhard Euler, ele nasceu em 1707 e morreu em 1783. Ele foi um importante matemático e cientista suíço. Ele foi considerado um dos maiores estudiosos da matemática na sua época, na época em que ele viveu. As suas contribuições teve como um dos pilares da introdução à análise dos infinitos. Esse é um estudo matemático avançado, que foi uma das contribuições dele.
E uma outra contribuição dele é a relação de Euler, que é a relação que nós estamos estudando lá na geometria, que nós vimos que é a relação dos poliedros, que o número de vértices com o número de aresta, com o número de face, há uma relação entre ele. E foi esse matemático que descobriu. Por isso que recebe o seu nome, em sua homenagem. O que ele descobriu? Que quando você tem um polígono convexo, o que é um polígono convexo? É um polígono que tem um padrão ali. Vai valer a seguinte fórmula matemática: o número de vértices menos o número de aresta mais o número de face vai ser igual a 2. Ou o número de vértices mais o número de face vai ser igual às arestas mais 2. Observe aqui que as duas fórmulas, ela só teve uma mudança, a mudança da letra A. Na primeira, a letra A está no primeiro membro e na segunda, a letra A está no segundo. Mas as duas fórmulas querem dizer exatamente a mesma coisa, que existe uma relação matemática direta em qualquer poliedro convexo entre número de vértices, número de face e número de aresta. Bom, quando eu falo de um poliedro, o que é o número de faces? São os polígonos. Aqui você tem uma face, que é um retângulo. Aqui você tem uma outra face, que é um triângulo. Aqui outra, um triângulo. Outro triângulo e outro triângulo. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 faces. Quem são as arestas? São os encontros dessas faces. Então, com essa face e essa face, é como se formasse aqui, ó, uma linha de junção. Essa linha de junção nós chamamos de aresta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 arestas. E o vértice? O vértice é o encontro das arestas. Então, aqui, com essa aresta, com essa e com essa, aqui tem um encontro. Esse é um vértice. Aqui acontece a mesma coisa. Ó. Essas 3 arestas formam um vértice. Essas 3 arestas também formam outro. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Próximo exercício, número 32. Encontre o nome do sólido geométrico no caça-palavra. Então, nós temos que analisar o caça-palavra e encontrar a esfera, o cone, o cilindro, o cubo e a pirâmide. Bom, aqui nós já encontramos a esfera, na primeira linha. Agora, na terceira, nós temos o cone. Depois nós temos o cilindro. O cubo. E a pirâmide. Então, nós temos esfera, o cone, o cilindro, o cubo e a pirâmide. Próximo exercício. Número 33. Observe a figura abaixo e escreva os nomes e classifique em poliedro e corpo redondo.
Quando eu falo de poliedro, ele é formado por polígono. Ele só tem figuras planas que não tem curva. Exemplo, um prisma. Então, você tem retângulos que formam ele e triângulo. Não tem curva. Já quando eu falo sobre corpo redondo, ele pode ser arredondado, como por exemplo a esfera, que não tem nenhuma parte plana, ou o cilindro, que é a junção de uma parte plana e uma parte que não é plana, uma parte curva. Então, você tem a lateral, que é curva, e a parte da base, que não é curva. Então, ele tem a junção. O primeiro, a letra A, é um prisma. Um prisma como esse. Ele tem a base superior e inferior. E a base é formada por um polígono de 5 lados, que nós chamamos de pentágono. E as laterais são retângulos. E ele é o quê? Ele é um poliedro. Ele não tem parte arredondada. Letra B é a esfera. A esfera, ela é um corpo redondo. Letra C, nós temos uma pirâmide. Como eu sei que ela é uma pirâmide? Não importa quantos lados tem sua base. Só vai ter base inferior na pirâmide. Na superior, sempre vai ser um vértice. E a parte inferior sempre vai ser um poliedro, um polígono, aliás. Letra D, prisma. Eu tenho a base superior e a base inferior. A base superior é formada por uma figura que não é um cilindro, que não é redondo. Letra E, cilindro. Cilindro é o quê? É um corpo redondo. Se o prisma é um poliedro, o cilindro é um corpo redondo porque tem uma parte arredondada nele, uma parte curva. E você vai ver que a base do cilindro sempre vai ser um círculo. Letra F, cubo. O cubo é formado apenas por quadrados. Então, o cubo é um poliedro. Letra G. Nós temos aqui um prisma. A base é um quadrado e os laterais são retângulos. Prisma é polígono. Poliedro, aliás. H. Nós temos um cone. O cone tem a lateral curva e sempre a sua base vai ser formada por um círculo. A base superior não existe. É o quê? É um vértice. Então, ela é semelhante à pirâmide. A diferença é que a pirâmide, a base é sempre um polígono e qualquer polígono pode ser de 5 lados, 4 lados, 3 lados. Já o cone é sempre um círculo. E o cone é um corpo redondo. I é um prisma. A única diferença é que ele é um prisma que está deitado, mas ele continua sendo um prisma. Prismas são poliedros. J é um cilindro. A única diferença também é que ele está deitado, mas continua sendo um cilindro, corpo redondo. Letra L. A letra L é o que nós chamamos de tronco. Por que é tronco? Porque uma parte foi cortada. Ele era um cone e retirou essa parte de cima do cone, ficou só a parte de baixo dele. Ele é um cone, um tronco de cone, mas a parte dele ainda tem parte arredondada. Então, se tem parte arredondada, ele continua sendo um corpo redondo. M é um cone, aqui já é um cone completo, e ele também é um corpo redondo. N, eu tenho uma pirâmide, só que essa pirâmide agora, ela tem uma base que é formada por um triângulo, e ela é um poliedro. O, prisma novamente. Questão 34. Observe o bumbo do Beto, que ele gosta de tocar. Ele tem a forma de um cilindro, então ele tem uma forma como essa, semelhante a essa. Qual é o molde do cilindro?
Bom, nós temos aqui o desenho, a foto do objeto. E nós temos as opções, letra A, letra B, letra C e letra D. Todas as formas planificadas. A planificação nada mais é do que uma forma de escrever em 2 dimensões algo que está em 3 dimensões. Então, eu vou fazer um desenho, uma projeção de como esse desenho é. É como se eu fizesse um corte no brinquedo dele e retirasse a tampa, ou seja, eu vou tirar um círculo aqui em cima e um círculo no fundo do desenho. Eu vou ter 2 círculos. E eu vou abrir a lateral do desenho. Ao abrir a lateral do desenho, o que eu vou ter? Ele era nesse formato. E eu abri. Então, à medida que você abre, olha o que você forma. Você forma um retângulo. Eu tenho um retângulo, em cima você tem um círculo, e embaixo você tem outro círculo. Então, qual é o desenho que representa a planificação correta? A letra D. A letra D é um círculo. O que representa a letra C? Uma pirâmide. Você tem a base, que é um quadrado. E é nessa base, que é um quadrado, você tem um triângulo. Então, é como se eu abrisse bem em cima desse vértice aqui, ó, e cortasse. Aqui vai cair um triângulo. Aqui eu corto também de cá outro triângulo. Eu vou cortar aqui e vou ter outro triângulo. Eu corto de cá e eu tenho outro triângulo. Então, nessa base, que é um quadrado, cada lado dele vai ter um desenho de um triângulo. A letra C é uma pirâmide de base quadrada. E a letra B é um cone. Eu tenho novamente uma base formada por um círculo. E a lateral, ela não é um retângulo certinho. Ela é meio curva. Então, a letra B é um cone. E a letra A? Nós temos um prisma. Um prisma em que a base dele é formada por um triângulo. Então, você tem um triângulo superior e um triângulo inferior. E aqui, ó, na lateral, você tem um retângulo. Então, ó, você tem um retângulo. De cá, se eu cortar, vai sair um triângulo. No fundo, também vai ser um triângulo. São 2 triângulos. As 2 bases. Apoiado na minha mão, eu tenho um retângulo, que é esse. De cá, eu tenho outro retângulo, que vai ser esse. E de cá, outro retângulo, que vai ser esse. Então, eu tenho aqui um prisma triangular, de base triangular. Questão 35. Bia montou a figura abaixo e, em seguida, fez uma colagem para obter um sólido de papelão. O sólido que Bia obteve foi... Aqui é o contrário. Eu tenho uma planificação. Eu tenho a figura no plano e eu vou dobrar aonde está pontilhado. Então, vou fazer 3 dobras. Uma aqui, uma de cá e uma de cá. E eu vou juntar essas partes. Quando eu juntar, o que vai formar? Vai formar a letra A, uma pirâmide de base quadrada. Vai formar a letra B, um prisma de base triangular. Vai formar a letra C, um tetraedro ou pirâmide de base triangular. Ou a letra D, uma pirâmide de base pentagonal. Primeiro, vamos analisar as bases. Se eu vou dobrar, fazer 3 e vou colar essas 3 partes que vai sobrar, a base vai ser essa parte que está dentro do pontilhado. E essa base que está dentro do pontilhado, ela vai formar um triângulo. Se é um triângulo, a base tem que ser um triângulo. O que eu posso ter certeza que não é a minha resposta? A letra A, porque a base é um quadrado. E a letra D, porque a base é uma figura de 5 lados, é um pentágono. Só pode ser a letra B e a letra C. Aí aqui eu tenho uma outra análise. Na letra A, na letra B, aliás, eu tenho 2 bases que formam um triângulo. Mas aqui eu tenho que analisar o quê?
eu tenho um triângulo, que é a base, e a partir dessa base, outros triângulos irão se formar aqui. Então, se eu tenho a base que é um triângulo, aqui vai ter um triângulo, aqui vai ter outro triângulo, e aqui vai ter outro triângulo. E esses triângulos, eles vão se unir aqui, vão formar um pontinho. Um pontinho não um vértice? Então, a nossa resposta correta é a letra C. Ele é uma pirâmide. Se fosse um prisma triangular, ele teria que ter duas bases formando um triângulo. Questão 36. Complete o número de faces, arestas e vértices dos sólidos geométricos não arredondados abaixo. Letra A. Nós temos aqui um prisma de base quadrada. Letra B. Nós temos uma pirâmide de base quadrada. A diferença é que ao invés dela estar assim, ela está assim. Bom, nossa primeira figura, ele quer saber quantas faces tem. As faces são os polígonos que você junta para formar o poliedro. Então, você tem um quadrado na base superior, um quadrado na base inferior, já tem duas faces. E nas laterais, você tem 4. Então, 2 bases mais 4 retângulos nas laterais, você tem 6 faces. As arestas são os encontros dessas faces. São as linhas que nós utilizamos para fazer o próprio desenho. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 arestas. Aqui é importante lembrar que as arestas, ela tem que ser levada em consideração mesmo quando você não consegue ver elas no desenho. Porque, exemplo, eu estou olhando para essa figura e eu consigo enxergar, então, essa e essa. Mas aqui atrás eu não consigo ver. Mas existe. Não tem duas linhas atrás? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar o desenho e imaginar aquilo que eu não consigo ver. Às vezes, essa parte que você não consegue ver, ela aparece pontilhada pelo desenho. Outras vezes, ela não aparece. Então, se não aparecer, você tem que imaginar. Você não pode considerar que não exista nada atrás da figura. O que é o vértice? O vértice é o encontro das arestas. Então, você vai ver que quando se encontra duas arestas, é como se formasse um ponto. Esse pontinho de encontro, nós chamamos de vértice. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Na letra B, nós temos uma pirâmide como essa. Só que ela está de ponta cabeça. Primeira coisa que eu vou fazer é contar as faces dela. As faces são os triângulos e os retângulos que você juntou para desenhá-la. Então, aqui você tem uma face, que é um quadrado, aliás, não é um retângulo, é um quadrado. E nas laterais, um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos. 5 faces no total. Arestas são o encontro delas. No meu caso, é as linhas que você utiliza para fazer o desenho. Cada encontro dela é como se formasse uma linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 arestas. E os vértices são o encontro dessas arestas. É os pontinhos que é formado. Então, aqui, ó,
você tem uma aresta, duas arestas, três arestas. Aqui onde elas encontrou, é como se formasse um ponto. Aqui eu tenho mais um, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, e sempre eu tenho um encontrando as quatro arestas quando se trata de uma pirâmide. Uma eu tenho base e a outra eu tenho sempre vértice. E agora basta contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Quais são os poliedros de Platão? Escreva os nomes e a quantidade de face, vértice e aresta de cada um. Na questão 37, nós temos que lembrar quem são os poliedros de Platão. São 5 poliedros de Platão. Eles também são chamados de poliedros regular. Por que eles são regulares? Porque as faces deles são exatamente iguais. Bom, os poliedros de Platão são apenas 5. Nós temos o dodecaedro regular. O dodecaedro ele é formado por 12 faces. Então, nós temos aqui o desenho dele. Cada face dele é formado por uma figura de 5 lados, ou seja, um pentágono. Você tem 12 pentágonos junto. É quase como se fosse uma bola de futebol. Vértice são 20. Lembra que o vértice são os encontros das arestas. E as arestas são 30. Nós temos também o tetraedro regular. O tetraedro regular é uma pirâmide em que a base dela é um triângulo. E todos os triângulos são iguais. Ela é formada por 4 triângulos. Então, o tetraedro regular tem 4 faces, todas triangulares. Vértice são as linhas. Então, nós temos os encontros das linhas. Temos um vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices. E arestas é que são as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos também o icosaedro regular. Icosaedro quer dizer que ele tem 20 faces. E as faces dele é formada por triângulos. Então, ele tem 20 triângulos junto. Você pegou 20 triângulos, juntou iguaizinhos e formou um icosaedro. Então, são 20 faces. Vértices são os pontinhos de encontro. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode contar cada encontro desse. São 12 vértices. E arestas? São 30. Nós temos um total de 30 arestas. Arestas são as linhas formadas. Nós temos também o octaedro regular. Ele é como se fosse uma pirâmide de base quadrada que você juntou com outra pirâmide. Então, ele é formado por faces, que é um triângulo. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 triângulos juntos, formando, então, 8 faces. Vértice são os pontos de encontro das arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arestas são as linhas que foram feitas para desenhar ela, o octaedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tem 12 arestas. E, por último, nós temos o hexaedro regular. Hexaedro, ele é comumente chamado apenas de cubo. Então, é só um outro nome para o cubo, tá? Mas, geralmente, a gente chama de cubo mesmo. Mas o nome oficial é hexaedro. Faces. Uai, o cubo tem 6 faces que é formado por um quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12. Então, esses 5 são os poliedros de Platão. Considere as seguintes planificações. Escreva os nomes das figuras. A partir dessas planificações, nós temos que dar os nomes para ela. Letra A, o primeiro. A planificação é de um cone, então o primeiro se chama cone. O segundo é um prisma de base triangular. O terceiro é um paralelepípedo, ele é um prisma também, ele é um tipo específico de prisma, formado apenas por retângulos. O quarto é um cilindro. E o quinto é uma pirâmide, só que ela é uma pirâmide de base com 5 lados, que nós chamamos de base heptagonal. Heptágono vem de 5. Esse nós não temos um prisma desse, um sólido geométrico dessa pirâmide. Mas ela é uma pirâmide semelhante a essa. Só que essa tem a base formada por um quadrado e a da nossa figura tem uma base formada por uma figura de 5 lados. Então, nós temos cone, prisma, paralelepípedo, cilindro e pirâmide. E nós concluímos a correção dos nossos exercícios de revisão. Pessoal, os alunos que ainda não enviaram a foto das atividades relacionadas ao primeiro bimestre, fazer isso o mais rápido possível. Todas as atividades têm um e-mail, então basta você olhar nesse e-mail para você saber para onde que tem que enviar. Outra questão importante, qual é o horário de nós tirarmos nossas dúvidas? Das 7 da manhã às 11 da manhã. Segunda, terça, quarta e sexta-feira. Estudem. No dia 26, nós estaremos realizando o nosso simulado. Qualquer dúvida, tanto da realização das atividades, quanto sobre as avaliações, ou sobre algum tipo de exercício que você não conseguiu compreender, você deve entrar em contato para sanar essas dúvidas. Bons estudos para vocês!